3 de agosto de 1924. 3 de agosto de 1924 é a data de morte de um dos grandes escritores que, nascido na Polônia, ganhou cidadania britânica, um homem especial chamado Joseph Conrad. Quem aqui gosta de literatura daquele momento, ele publicou uma obra que é muito marcante, né, no início do século XX, que é uma obra chamada O Coração das Trevas. Uma das ideias que mais me assusta, não como pânico, mas como atenção, é a ideia de treva. Não no sentido religioso, mas eu, Cortella, ou você, vivermos momentos de treva. Quando a treva significa o maldoso, o bruto, o machucante. A treva como aquilo que impede que a gente seja capaz da alegria, da harmonia, da convivência. E o Joseph Conrad escreveu um livro chamado O Coração das Trevas. E esse livro ele é muito conhecido porque ele foi transposto para o cinema com uma grande obra que foi criada em 1979 por um grande cineasta norte-americano que todos conhecem, que é o Francis Ford Coppola. Ele fez uma obra chamada Apocalipse Now. Apocalipse Now. Claro, ele transportou aquilo que Joseph Conrad tinha colocado numa parte da África, que é o horror de uma vida fanática, destrutiva, deslocada, porque o livro trata de um ex-oficial do exército que é seguido por uma horda de fanáticos buscando destruir a vida em vez de protegê-la. E o Francis Ford Coppola transporta a história para o Vietnã, para a Guerra do Vietnã. E a história, no filme Apocalipse Now, quem aqui assistiu ao filme se lembra, as cenas inacreditáveis. Não dá para imaginar que seres humanos sejamos também capazes de fazer aquilo. A cena clássica é um grande militar de patente, não de decência, interpretado pelo Robert Duvall, em que ele gostava de fazer rasantes com helicópteros, metralhando a população civil e jogando bombas ao som da cavalgada das Valquírias do Wagner. Aquela é uma cena clássica. E é interessante porque o livro do Conrad, transposto pelo Coppola, quando ele conta a história de um oficial norte-americano que tem que entrar ali no Vietnã em busca desse ex-oficial translocado para impedir que ele continue translocando. Quem faz o papel desse oficial que vai lá em busca do Coronel Kurtz é um grande ator também do cinema norte-americano, que é Martin Sheen. Ele nasceu em 1940, no dia 3 de agosto. E olha que coisa, ele vai e faz. A cena mais impressionante para mim no filme, para quem não assistiu, vale ver. Para quem não viu, eu não estou aqui dando spoiler, porque depois de 43 anos, se você não viu, azar teu também. Né? Mas a cena mais marcante para mim é que quem faz o papel do ex-oficial translocado, como eu disse, seguido por um bando de fanáticos irracionais, que são destrutivos e só desejam a destruição. São pessoas homicidas e biocidas. Quem faz o papel é Marlon Brando. E há uma cena clássica, quem viu, lembra, quem não viu, veja, em que uma hora Marlon Brando sentado, quase nu, com a cabeça toda calva, que ele raspava de propósito como a personagem, ele está marcado um pouco de sangue banhado, e ele diz: o horror. O horror. Uma das coisas mais assustadoras é quando você e eu somos capazes de aceitar o horror. E o horror, ele vem quando nós mergulhamos nas trevas. Vale pensar que a ideia de treva, repito, não é uma escuridão qualquer. A treva é a ausência da vida na possibilidade dela se elevar. E por isso a treva é aquela que nos impulsiona
em direção à mediocridade de vários modos. E eu gosto de lembrar dessa ideia, porque não por acaso o filme se chama Apocalipse Now. Nós tivemos a sensação, nos 2 anos e meio mais recentes, em função do tempo pandêmico, que nós estamos vivendo próximos do Apocalipse. Aliás, se você se lembra, 2020 é um ano, ele não é inesquecível, ele é quase esquecível para nós. Nós queremos deixá-lo fora, né, da nossa lembrança. Cenas de desespero em várias regiões, ausência de leito, falta de oxigênio. Quem não se lembra das cenas do estado do Amazonas? As pessoas correndo, comprando cilindro para tentar ainda correr na rua e colocar um pouco mais. Horror, o horror. E esse horror ele foi vencido quando se conseguiu sair do espanto, do desespero, da expressão mais medíocre que existe, que é: o que eu posso fazer para dar um passo em direção à alternativa, à solução, à decisão, ao êxito, e entender que nós tínhamos de fazer melhor do que estávamos fazendo.